Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. É um documento que fala sobre a moral do ser humano. Quer dizer, é a moral de todo ser humano, na verdade. É a moral que Deus enviou para nós através dos Dez Mandamentos no Antigo Testamento e confirmando, reiterando com a vinda do Filho Jesus, que se fez carne, habitou entre nós e aplicou novamente os Dez Mandamentos no Sermão da Montanha. Então, estes sim são os atos morais para todo ser humano seguir. Os que não o seguem se corrompem, vivem na mentira, na maldade, no roubo, na corrupção, em toda forma de pecado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui estudando isso para que nós possamos compreender que viver a santidade, buscar a santidade, é antes de mais nada viver os mandamentos de Deus, buscar cumpri-los com o coração, não como seguir uma regra simples, mas com o coração, com a vida, dando testemunho, dando mostras de que você e eu, nós somos filhos de Deus verdadeiramente. Ok? Então esse documento é para isso. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com este mundo. Ou melhor, não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, como está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós estamos estudando aqui também um outro subtítulo, que agora nós vamos entrar hoje, né, nesse subtítulo novo, chamado O Ato Moral. Bem, claro, você que está acompanhando aí está entendendo que nós estamos estudando então sobre toda a moral cristã, a moral de todo ser humano, como eu estava falando. E agora nós vamos entrar, vimos aí o que é pecado mortal, o que é pecado venial, e agora nós vamos entrar no ato moral em si. Este ato moral também, ele vai aqui colocar duas palavras, o Papa São João Paulo II, para nós entendermos aqui do que ele está falando. Então, teleologia e teleologismo. O que é teleologia, o que é teleologismo, né? Teleologia, telos aqui no caso, é que todas as coisas criadas, inclusive o homem, né, o ser humano, quero dizer, tem seu fim último em Deus. Então isso chama-se telos em grego, né? Quer dizer, tem o seu fim último em Deus. Então, teleologia e teleologia, eles vão estudar então o que é esse fim último em Deus, ok? Bem, a relação então, a relação entre a liberdade do homem e a lei de Deus, que encontra sua sede íntima e viva na consciência moral, manifesta-se e realiza-se nos atos humanos. Então, quer dizer, nosso vínculo, né, da nossa liberdade com a lei de Deus, como que ela se dá? Como que se dá a nossa liberdade com a lei de Deus? Bem, pelos nossos atos, pelo que fazemos. Se fazemos coisas boas, então a nossa integração, a nossa relação, a nossa liberdade está acompanhando aí o pensamento de Deus, a vontade de Deus, que é o melhor para nós. É uma coisa interessante que, não sei se eu já mencionei, mas se já mencionei não custa repetir, que quando Deus institui os mandamentos, ele não institui para ele. Ele não precisa seguir nenhum mandamento, ele é Deus. Mas ele institui para os seres humanos terem uma vida feliz, uma boa vida, para viverem ao máximo a vida que Deus nos deu, essa vida humana neste planeta Terra. Então, como desfrutar desta vida o melhor possível? Tem gente que confunde essas coisas, né?
Tem gente que desfrutar da vida o melhor possível é comer do que quiser, do bem e do melhor, é ter muito dinheiro, é poder comprar o que quiser, viajar onde quiser. Então, as pessoas pensam que isso é o desfrutar da vida. Sendo que Deus coloca os mandamentos para nós atingirmos a nossa perfeição, seguindo esses mandamentos. O homem só será perfeito quando ele seguir os mandamentos de Deus. O homem que eu digo, o ser humano, ele só será perfeito, só será feliz integralmente, inteiramente. Feliz, quer dizer, bem-aventurado também é a mesma coisa. Então o homem só será bem-aventurado, ele só será feliz ao extremo quando ele seguir os 10 mandamentos completamente. Então os 10 mandamentos foram criados para a felicidade de cada um de nós. Não para nos oprimir, para dizer que Deus manda em mim, que eu tenho que obedecê-lo. Nada disso. Os mandamentos são para nos libertar. Nos libertar de nós mesmos, nos libertar dos desejos, das más tendências que estão em nós e libertar-nos também do demônio, evidentemente que ele sempre está aí tentando nos subornar, não é verdade? Então, nesse sentido aí, ok? Bem, então, esta relação entre a liberdade do homem e a lei de Deus, ela encontra a sua perfeição, a sua graça na consciência moral, que é o nosso caráter, que é o nosso espírito humano, que é o que nós somos como gente, não é? E manifesta-se e realiza-se nos atos humanos. Então, tudo que nós fazemos, sim, é o que nós acolhemos, nós entendemos, é o que nós amamos. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então vamos seguir os mandamentos direitinho, nos esforçando para isso. Mas se não amamos a Deus e muito menos amamos o próximo, então é claro que não vamos seguir os mandamentos de Deus e vamos seguir os nossos desejos, que não são os desejos de Deus, as nossas vontades que não são as vontades de Deus, não é? É precisamente então através dos seus atos que o homem se aperfeiçoa como homem chamado a procurar espontaneamente o seu Criador e a chegar livremente, pela adesão a ele, à perfeição total e beatífica. É isso que eu estava dizendo. Os 10 mandamentos, eu vou falar uma outra coisinha sobre eles também. Os 10 mandamentos servem para o ser humano formar-se totalmente como ser humano. Então, se eu e você, se nós seguirmos os mandamentos de Deus, nós seremos exatamente seres humanos perfeitos. Mas se não seguirmos os mandamentos de Deus, eu creio que nem humano nós seremos. Nós seremos alguma outra coisa, menos ser humano. Agora, o ser humano perfeito é aquele que segue os mandamentos de Deus. Veja, então, aonde está a nossa perfeição, ok? Os atos humanos são atos morais, porque exprimem e decidem a bondade ou a malícia do homem que realiza esses atos. Ok? Então, são atos morais por quê? Porque exprimem, expressam e decidem a bondade ou a malícia. Ok? Ou vou fazer as coisas para o bem, ou vou fazer as coisas para o mal, para a malícia, não é? Eles não produzem apenas uma mudança do estado das coisas externas ao homem. Produz uma mudança? Produz, mas não produz somente uma mudança do estado das coisas externas do homem, mas enquanto escolhas deliberadas, quer dizer, enquanto escolhas minhas e suas pela nossa liberdade, qualificam moralmente a pessoa que os faz e determinam a sua profunda fisionomia espiritual. Quer dizer, então, pelos meus atos eu serei conhecido, eu serei sublinhado. Então, por exemplo, as pessoas que você enxerga alguém aí, alguém. Eu falo para você de alguém.
que você conhece. Então você já tem uma característica daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é muito lerda, é muito lenta, ela não decide as coisas, ela não resolve, ou então, não, aquela pessoa é decidida, aquela pessoa é uma pessoa dinâmica, que vai, que o que você oferecer para ela ali, para ela fazer, convidar para fazer alguma coisa, ela vai e faz, ajuda. Ok, então você já tem ali um delineamento da pessoa. Você já tem, na sua consciência, você já tem o que aquela pessoa expressa para você, o que ela significa para você. Você já tem pronto, porque você conhece a pessoa, você já viveu algumas coisas com aquela pessoa. Então é isso que ele está falando aqui, que as minhas escolhas livres vão determinar quem eu sou. Vão determinar quem eu sou, sem dúvida. É como diz São Gregório de Nissa. Todos os seres sujeitos à transformação nunca ficam idênticos a si próprios, mas passam continuamente de um estado ao outro por uma mudança que sempre se dá, para o bem ou para o mal. Ora, estar sujeito à mudança é nascer continuamente. Mas aqui o nascimento não acontece por uma intervenção alheia, como se dá nos seres corpóreos. Aquele é o resultado de uma livre escolha e nós somos assim, de certo modo, os nossos próprios pais. Ao criarmos-nos como queremos e pela nossa escolha, dotarmos-nos da forma que queremos. Então aí está. Lá no início dos nossos estudos sobre o documento O Esplendor da Verdade, eu dizia a vocês que o nosso caráter não está pronto. Ou melhor, ele nunca estará pronto. Nunca eu posso dizer, o Luiz Carlos é assim e vai ser sempre assim. Não. O meu caráter está em constante mutação, está em constante mudança. Agora, eu, Luiz Carlos, tenho que procurar mudar o meu caráter, quer dizer, quem eu sou na verdade, o meu espírito humano, para melhor, tem que mudar sempre para melhor. Então eu tenho sempre que estar fazendo aí avaliações da minha vida, dos meus comportamentos, dos meus relacionamentos. Por exemplo, em casa, né, sou casado com a Edna já há mais de 40 anos. Então o que eu posso melhorar no meu comportamento com a Edna? Preciso ter mais paciência com ela? Então eu preciso. Então vou me esforçar para ter mais paciência. Vou procurar responder ao que ela fala de um modo mais defensivo, mais ofensivo, ou com mais amor, ou com mais carinho, ou com mais compreensão. Então, quer dizer, como que está o meu relacionamento com a minha esposa? Eu posso dizer que ele está pronto, que ele não tem mudanças mais, não precisa mais de mudanças? Eu estaria totalmente errado se eu pensasse assim. Se eu pensasse que meu relacionamento com a minha esposa chegou ao teto máximo, que eu não preciso melhorar mais nada, então nosso relacionamento, mesmo com 40 anos, está fadado a terminar. Por quê? Porque eu sempre tenho que buscar algo melhor para oferecer para minha esposa, para os meus filhos, para os meus irmãos de comunidade, onde eu trabalho, quer sejam pessoas da mesma religião ou não, não importa. Quer sejam homens, quer sejam mulheres, quer sejam homossexuais, não importa, não importa. O que importa é eu sempre melhorar o meu modo de me expressar e me relacionar com estas pessoas. É isso que São Gregório de Nissa está falando. Eu estou nascendo todo dia. Todo dia. Também já expliquei isso daqui. Para que existe o dia? Para que eu durmo e depois eu acordo? Para um dia diferente. Mas que dia diferente é esse? Bem, é um dia que nunca existiu. Não é verdade? O dia de hoje, por exemplo, nunca existiu. E também não vai existir novamente. Então é um dia único. Então, se é um dia único, eu tenho que viver de maneira única também. Eu tenho que procurar
enxergar os erros que eu fiz, reconhecer esses erros, quer dizer, então ter humildade para reconhecer, não ser orgulhoso, nem arrogante, dizer, eu não erro, eu sou perfeito. Isso não existe, ok? Perfeição só no céu que existe perfeição. Por isso que Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, o Pai é perfeito. Então sim, perfeição só no céu. Agora nós vamos lá no céu e sim, aí encontraremos essa perfeição. Encontraremos. Mas nós temos que ir nos aperfeiçoando. O que é aperfeiçoar? Ir nos tornando cada vez mais perfeitos. Então, abandonando nossos erros, renunciando aos nossos desejos que são mesquinhos, que são avarentos, que são orgulhosos, que são arrogantes. Nossos desejos são assim, são egoístas. Nós temos que aprender a reconhecer isso. Então nós vamos formando, por exemplo, o Luiz Carlos, eu vou formando o Luiz Carlos, eu. Por isso que São Gregório de Nissa disse ali que eu sou o meu próprio pai, né? E minha própria mãe. Porque eu vou me recriando todo dia. Então nasceu um novo dia, opa, hoje tem que nascer um novo Luiz Carlos. O Luiz Carlos de ontem já não serve mais. Entende? Meu querido irmão, minha querida irmã, o Luiz Carlos de ontem como marido não serve mais. Como pai também não serve mais. Como irmão também não serve mais. Como filho, como um funcionário, como um dono de uma empresa, como um médico, como um advogado, como um lixeiro, seja lá o que for, ô Luiz Carlos, seja lá o que for. Hoje eu tenho que ser muito melhor do que ontem. Então vou delinear meus atos morais na minha liberdade que Deus me deu. Vou me esforçar para ser melhor. Daí sim, estou formando esse Luiz Carlos que nunca vai se cansar de ser formado, de ser criado. Como ele diz aqui, nascer continuamente. São Gregório de Nissa diz aqui, nascer continuamente. Agora, eu posso fazer o contrário. Eu posso me tornar cada vez pior. Então, cada dia eu me torno pior. Então, vou caminhando. Então, o Luiz Carlos novo que está nascendo é um Luiz Carlos já podre. É um Luiz Carlos, então, com a tendência total para o pecado, para a maldade, para o roubo, o engano, a malvadez, a malícia, para tudo isso. Então, claro que eu estou formando um Luiz Carlos aí que vai certamente caminhar para a morte eterna. Mas são livres escolhas que eu faço. Então, por isso, sim, São Gregório de Nissa, que São João Paulo II usou aqui como exemplo, ele diz que todos os seres sujeitos à transformação nunca ficam idênticos a si próprios. Quer dizer, eu nunca sou o mesmo de ontem. O Luiz Carlos que você vai encontrar hoje, faz uma semana que você não encontra, faz um mês, faz um ano, tem que ser diferente da última vez que você o viu. Tem que ser diferente. Agora, nós temos que caminhar para sermos melhores. Essa é a grande verdade. Bem, continuando aqui então. A moralidade dos atos é definida pela relação da liberdade do homem com o bem autêntico. Um tal bem é estabelecido como lei eterna pela sabedoria de Deus, que ordena cada ser para o seu fim. Esta lei eterna é conhecida tanto pela razão natural do homem, portanto a lei natural que nós já estudamos, de modo integral e perfeito, através da revelação sobrenatural de Deus. Então essa lei é conhecida pela nossa lei natural, através da revelação sobrenatural de Deus. O que é revelação sobrenatural? É a revelação divina, que está sobre a nossa natureza. Porque nós seres humanos, nós conhecemos três tipos de naturezas até então. Nós conhecemos a natureza humana, nós conhecemos a natureza angélica e conhecemos a natureza divina. A natureza angélica está acima da natureza humana, então está sobre a natureza humana.
E a natureza divina está sobre a natureza humana e a natureza angélica. Então a natureza divina está sobre todas as coisas. Ok? Então, agora Deus vem revelar para nós quem Ele é, o que Ele é e quem Ele é. E o que Ele faz. Ele revela. Então o que é revelar-se? Deus se revelando. Ele está revelando-se para nós sobrenaturalmente. Quer dizer, acima da nossa natureza. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, dá a lei moral para nós seguirmos, Ele está revelando quem Ele é. Ele é um Deus santo. Então, se Ele está dando a lei para nós, é para nós também sermos santos. Ele é o Deus de amor. Então, Ele dá a lei, que se nós seguirmos essa lei, nós também amaremos, tanto a Deus quanto ao próximo. Então, Ele se revela como Deus santo e Deus de amor. Essa é a revelação que Deus faz através da sua lei moral. Para que você, moralmente agindo, quer dizer, o que é moralmente agindo? Segundo os seus atos. Então, a moral rege os meus atos. Então, dependendo dos meus atos, é a minha moral. Ou eu sou uma pessoa que vai ser regido pela moral divina, ou vou ser antimoral. Ou amoral, quer dizer, minha moral já nem tenho mais. Já perdi totalmente, já sou uma pessoa totalmente imoral. Não é? O agir é moralmente bom quando as escolhas da liberdade de cada um de nós são conformes ao verdadeiro bem do homem. Então, o que ele quer dizer com isso? O agir moralmente bom, o agir é moralmente bom quando as escolhas são conformes ao verdadeiro bem do homem. Então, quer dizer, a pessoa com que eu vou agir, ou que eu vou me relacionar, então, eu tenho que entender que ela tem que ser feliz, tem que ser amada, respeitada. Eu tenho que colocar aquela pessoa como um objeto do meu amor, objeto da minha afeição. Então, se eu entender que aquela pessoa que está à minha frente, meu próximo, ela é o objeto do meu amor, então sim, o meu agir moral será bom. Será sempre bom, porque eu entendo que aquela pessoa tem que ser amada, respeitada, acolhida, abraçada, amada, enfim. Aquela pessoa é objeto do meu amor, então ela tem que ser amada. Se eu entender isso, sim, aí o meu agir é moralmente bom. Por quê? Porque a escolha que eu faço na minha liberdade é conforme ao verdadeiro bem do homem. Quer dizer, então, o verdadeiro bem do próximo, que eu tenho que fazer o bem para o próximo. E exprimem desta forma a ordenação voluntária da pessoa para o seu fim último, isto é, o próprio Deus, que é o bem supremo. Então, se eu entender que eu tenho que amar ao próximo, sim, voluntariamente, claro, né? Uma ordenação voluntária está na ordem voluntária da minha vida, das minhas escolhas. Então, eu entendendo que todas as pessoas são objetos do meu amor, então, sim, essa ordenação vai me levar não só a amar essa pessoa, mas para o seu fim último, que é me levar para Deus. Por quê? Como diz São Tiago, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você está vendo, como que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Então São Tiago coloca a gente nesse xeque-mate aí. Quer dizer, se você não ama a pessoa que você está vendo, como que você vai dizer que você ama a Deus que você nunca viu e nem vê? Então aí está. O nosso bem último, segundo a teleologia, não é verdade? Que nós vamos ver aqui essa palavra, né? Teleologia. O nosso fim último é Deus. Nosso fim último. Quer dizer, nós fomos criados para Deus. Nós somos criados para estar em Deus, para viver em Deus. Então, nosso fim último é Ele. Agora, para chegarmos neste fim último, que é o objeto principal do nosso amor, da nossa vida, eu tenho que ter como objeto o ser humano, que é o meu próximo.
Se eu não tiver o ser humano como objeto do meu amor, eu não chego no fim último que é Deus. Então é isso que o Papa está aqui dizendo para nós. Ele sim, né, esse fim último que é Deus, é o bem supremo. Então, o ser humano que está à minha frente é o bem natural, é o bem humano que eu tenho que amar. Agora, o meu bem supremo é Deus. Então, para chegar em Deus. No qual, quer dizer, em Deus, né? No qual o homem encontra a sua felicidade plena e perfeita. Felicidade plena e perfeita está em Deus. É para lá que nós teremos que caminhar. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa. Vamos dar continuidade ao próximo encontro, né, sobre esse fim último que é Deus, que é a pergunta que o jovem rico fez para Jesus, né? Lembra que ele fez aquela pergunta? O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Não é? Então isso nós vamos ver então no nosso próximo programa, ok? Vamos fazer nossa oração final, que o Papa aqui faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.